Olá, ótima noite de novo. Caímos 3 ou 4 vezes já na live de hoje, olha só. E aí eu tenho que dar as boas-vindas de novo, porque o vídeo vai ficar gravado, senão vai ficar chato para quem está entrando agora. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos ver se quem estava assistindo a live com a gente se retorna para cá para a gente falar sobre mindset de vendas e atendimento e falar sobre liderança. Estamos aí batendo um papo muito bacana com a Eliana Araújo, que é uma profissional já de muitos anos de experiência na área de liderança, trabalha com mentoria, trabalha com consultoria, dá aulas em universidade há muito tempo e juntos nós somos coautores de um projeto muito bacana da Avantic. Somos coautores do livro Propulsão em Vendas, que será lançado oficialmente em abril, num congresso lá em Belo Horizonte, e todos vocês estão convidados para assistirem lá ao congresso e, obviamente, para conhecerem este trabalho. Olá, Eliana! Derrubados de novo? E aí, Fábio, a gente estava num papo aqui onde você estava me questionando o quanto que, na verdade, né, querendo saber a minha opinião em relação à liderança, se vale mesmo a máxima que você segue, que mais do que ferramenta de vendas, a gente tem que olhar ou se atentar e talvez até desempenhar um pouco mais o papel do quanto o mindset é que é o grande propósito, né? Porque ferramental, era isso que eu estava dizendo, ele está disponível, a gente nunca teve tanto acesso a conhecimento, a ferramentas e a formações. Mas o que eu realmente percebo ao longo, então, desses 7 anos de exclusividade na empresa como autônomo e esses 20 trelelé na liderança, né, atuando com ela, é que a gente está diante de uma nova versão de mundo, né? E ela exige um perfil de liderança e até de vendas, vamos dizer especificamente da área que a gente está abordando, que ela seja capaz de que as pessoas e o negócio cresçam juntos. E isso depende muito de mentalidade, né? Isso depende muito desse mindset, de crescimento mesmo, né? E de conseguir observar aquilo que a gente sempre viu com outros olhos. A gente está falando de mudar as lentes. Não dá mais para a gente fazer o que fazíamos, ou talvez a gente tenha que ressignificar desse lugar. E eu vejo muitos entraves quando a gente tem muita resistência a uma mudança, resistência, a uma adaptação, e isso está muito relacionado à forma como a gente pensa sobre, né, o nosso repertório alinhado às nossas crenças, em relação a muitas vezes a nossa predisposição em enxergar um único caminho, e aí a gente está falando de mindset. Então, para mim, o lugar onde tudo começa ainda é aqui. Muito embora a gente saiba pela neurociência, né, que as nossas emoções neurais, elas podem fazer o acesso para essas sinapses cerebrais antes de iniciar um roteiro por lá, mas é na nossa mente que a gente vai ou ter um movimento de repetição para criar hábitos, ou é lá que a gente vai se deparar com alguma questão que a gente vai ter que dar uma sacudida e falar, tem um aprendizado a partir desse movimento. Então, para mim, mindset é o começo de tudo. E foi exatamente isso que clareou para mim nos últimos tempos. Por isso que eu resolvi unir esses dois assuntos, né, o mindset com a questão do atendimento. Que eu tinha publicado um livro sobre atendimento, né, em 2017, que é o Será que é óbvio, o poder do atendimento, falando já sobre questões que são muito básicas dentro das empresas, ou pelo menos deveriam ser óbvias, mas que as empresas não praticam, as pessoas deixam de praticar, enfim. E estava falando muito sobre isso, né, sobre o que é básico e tal. E, em paralelo, com o projeto, falava muito sobre desenvolvimento pessoal, falava muito sobre mindset, sobre autoconhecimento, enfim. E aí, quando veio esse projeto da Avantic, e que eu olhei para esses dois projetos que andavam em paralelo, e eu falei assim, não, isso tem total conexão entre as coisas. É isso que está faltando, na verdade, para que os resultados aconteçam de forma mais consistente, para que os treinamentos que são feitos tenham resultados de forma consistente. Porque eu vejo muito treinamento de vendas e que a pessoa vai lá, aprende algumas frases de efeito, né? aprende algumas técnicas, aprende alguns jeitos de abordar, ou de responder, ou de perguntar, mas aí traz para o dia a dia, é envolvido com uma série de coisas,
deixa suas questões pessoais, suas questões internas interferirem naquilo ali, não acredita no trabalho que está sendo feito, não acredita até no trabalho de uma consultoria que está lá para ajudar, e acaba emperrando aquilo, né? As crenças pessoais vão fazendo com que o trabalho emperre. E aí, quando você percebe que tudo é questão de modelo mental, que tudo é questão de forma de pensar, de forma de perceber, de forma de ver as coisas antes de começar a fazer, você fala, aí que está a trava. Aí que está a trava. Não adianta, você vai lá, aprende como faz, mas eu não acredito naquilo. Eu não penso daquele jeito, então não vou praticar, e se eu praticar, não vou fazer bem feito mesmo que eu queira. Então eu preciso trabalhar primeiro a cabeça, a forma de enxergar negócio, a forma de enxergar venda, a forma de enxergar o cliente, a forma de enxergar que importância aquilo tem para mim. Será que tem importância na minha vida o trabalho que eu estou fazendo? Será que a meta que foi estipulada tem alguma coisa a ver comigo? Que às vezes não conecta, parece um número muito estratosférico, né? Tem que vender 50 mil, tem que vender 100 mil, tem que vender 1 milhão. Parece um número irreal para a pessoa física, né? O vendedor é pessoa física. Aí olha para aquele número, é um número muito irreal para ele. Então ele não conecta, não consegue enxergar de que fato aquilo ali tem a ver com ele. Como é que eu chego lá? E por que eu chego lá? Chego lá porque eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos que passam por ali primeiro. Para eu conseguir chegar onde eu quero, para a minha vida, eu tenho que passar por ali. Independente se o meu chefe está ficando rico, se a empresa está ficando milionária, independente disso, porque muitas vezes a pessoa tem essa trava, né? Ah, não, eu estou me matando de trabalhar para o meu chefe ficar rico, para a minha empresa crescer e eu continuo aqui. Pera lá, mas seus projetos pessoais passam por aí, né? Então, usa isso como alavanca, né? E não como entrave, não como obstáculo. Então, começa tudo aí, né? Então, isso fez tanto sentido, pelo menos na minha cabeça, que eu falei, é esse o assunto. E é com isso que eu trabalho, né? Na verdade, ainda que eu não esteja voltada única e exclusivamente para a área de vendas, para falar desse lugar do mindset, mas quando a gente está na liderança de vendas, né? E eu acho que aí a gente está tendo uma ressignificação muito grande acerca de como a gente hoje se propõe a ofertar produtos e serviços, e aí eu gosto bastante, era isso que eu estava comentando, do conceito do Simon Sinek, né, que ele pede primeiro para que a gente entenda o porquê, e na verdade a gente está saindo aí vendendo o quê. O que já é o produto final que não necessariamente está trazendo o nosso diferencial, né? Ele está só já com a roupagem, sendo produto ou serviço. E aí a gente precisa, para chegar no porquê, qual é a nossa causa, que é disso que eu gosto de falar, de chegar nesse lugar, do porquês e de causa raiz, inclusive, a gente precisa ter isso muito claro em relação ao que a gente oferta enquanto missão mesmo, né? Que tem relação também com propósito, mas é desse lugar que a gente amplia a questão do mindset. Porque eu ainda vejo muitas empresas que estão conectadas com o que nós fazemos, e não por que nós fazemos o que nós fazemos, né? Isso tem relação com engajamento, e eu percebo mesmo que você, né? Porque quando a liderança, quando ela amplia uma consciência sobre o modo de pensar e de fazer de um liderado, ela, na verdade, amplia e muito a performance do time. Porque ela acaba fazendo o quê? Ela vai mobilizar essa equipe pela inspiração, né? Ou ainda pela correção, pela melhoria contínua. E eu enxergo o mindset muito relacionado a comportamento. Eu gosto sempre de lembrar que na neurociência, né, até teatraliza um pouco isso, a gente diz que tudo que eu penso gera uma emoção, a gente tem uma conexão neural direta entre pensar e sentir, né? Então, pensei, senti, tudo aquilo que eu sinto, na verdade, ele está conectado ao movimento de ação, e essa ação, que vira um comportamento que se repete várias e várias vezes, né? Ela acaba se tornando um hábito. Então, eu sempre pergunto isso, a gente tem como mudar um hábito? Sim, é possível. Se eu quero mudar um hábito, eu vou começar por onde? Tudo volta para mindset, né? Então, a gente acaba fechando ciclos, dizendo tanto para vendas quanto para qualquer área de uma empresa, que é isso, a gente está falando de processos de contínuos, comportamentais, né? E que pedem uma ressignificação.
E aí eu concordo com tudo que você fala. Não adianta a gente ter as melhores ferramentas, o programa mais atualizado em relação a uma capacitação, ou até mesmo uma meta grandiosa que ela fica muitas vezes até inatingível, né? Quando a gente não compreendeu, antes de tudo, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, e a gente está inspirando e dando significado para que as pessoas possam também fazer o mesmo movimento de abrir a sua mente e nos acompanhar em relação àquilo que a gente pode fazer no coletivo, né? Então, para mim, a gente faz, então, a retórica é a mesma, que bom. É curioso que você estava falando aí a respeito de pensamento, de sentimento, de ação, e foi basicamente esse o raciocínio que eu montei quando fui explicar qual era a conexão de vendas com o mindset. O que o mindset tem a ver com vendas? Falei, olha, na verdade, os seus resultados que você tem em vendas, eles são fruto das suas ações. Ponto. Começa por aí. Né? O que você faz reflete os seus resultados. Só que você age de que forma? Você age de acordo com aquilo que você acredita que deve fazer. E o que você acredita que você deve fazer, ele é moldado por quê? Né? Pela a sua percepção sobre as coisas, que também recebe interferências aí dos seus aprendizados, as suas experiências, a sua personalidade, uma série de fatores que vão incidindo sobre você, que vão montando o seu jeito de enxergar as coisas. Então, você aprende, somado àquilo que você molda a sua forma de enxergar o mundo, molda a forma de você enxergar as coisas, que é o seu mindset, seu modelo mental. E aí isso, então, condiciona a forma de você se comportar no dia a dia, que vai refletir nos resultados depois. Então, é tudo interligado, não tem como dizer que não. E essa linha do pensar, por que você faz o que você faz, né? Questionando esse movimento que você está justificando aí, ele nos leva também a compreender por que o nosso cliente decide como ele decide. Tem a ver com o mindset do cliente quando a gente fala desse lugar. Por que meu time se comporta como ele se comporta, né? E aí as vendas, elas viram consequência de um detalhado processo investigativo, na verdade, que delimita soluções, né? E que não apenas entrega produtos e serviços. Fica diferente a gente falar dessa condição de troca, né? Eu acho que então entender e atender às necessidades de um cliente passa antes pelo mapeamento da psique humana. Eu defendo muito essa estrutura, né? O Enneagrama me ajuda muito hoje nesse processo. Eu falo sempre que é uma ferramenta que dá o suporte, porque quando eu consigo, muito embora é a pessoa que se identifica, né, no tipo de personalidade, mas quando eu, principalmente, falando por mim, comigo, eu enxergo e sei qual é a emoção que me dá ordem de comando, que me sabota, inclusive, e tenho consciência ampliada sobre isso, eu consigo me estruturar para não ficar refém dessa emoção numa negociação, por exemplo, né? E como o ser humano é relacional, quando a gente fala de vendas, a gente está falando de fato de negociação, isso a gente leva para a vida pessoal, nós não temos botão liga, desliga. Então, o que serve para a empresa vai servir em outras ordens das relações com as quais a gente tem interação. Então, eu percebo que quanto mais eu me conheço e se eu possibilito dessa linha de autoconhecimento para autoliderança, que o cliente também faça o mesmo, e principalmente que os líderes façam o mesmo, e se a empresa é a cara do dono, o departamento é a cara do líder, ele reconhece, né, essas limitações e potencialidades, e ele multiplica isso para o seu time, para que também se reconheçam, imagina se o nosso resultado não fica exponencial, para que a gente possa não se sabotar em momentos onde, numa gestão de crise, ou até mesmo gestão de conflito, né, na hora da gente ter que se manter numa negociação com um aspecto de comportamento que não negligencie, né, aquela ordem de segurança que a gente precisa passar muitas vezes. E não estou falando de um lugar de maquiar, não. Estou falando, inclusive, de vulnerabilidade, da gente se permitir, muitas vezes, ao nos conhecermos profundamente. E como que esse mindset, essa forma de pensar sobre,
né, que vai estar estruturada com o sentimento que vai levar para uma ação, que a gente pode abrir mão em vários momentos desse lugar de mostrar verdade até com vulnerabilidade. Não sei, errei, vou procurar saber. E eu acho que a gente está buscando pela verdade, né? Clientes estão querendo ouvir mais disso e falar, tá bom, então a gente vai descobrir juntos. Acho que o time quer ver isso do líder, mas se é um líder resistente, se ele não tem um mindset de crescimento, se ele tem um mindset fixo, né? Arraizado em questões do sempre foi feito assim, é só assim que dá para fazer, né? Não consegue ter escuta ativa, não consegue compreender outras formas de pensar e de agir que poderiam somar muito ao processo e não existir tantas verdades absolutas, eu acho que a gente sairia com menos sequelas, com menos cicatrizes desse momento que está pedindo que a gente se reinvente, né? Você estava falando de vulnerabilidade, aí eu me lembrei, não sei se você já leu, estou lendo um livro chamado A Força, como é que é? Força para Liderar. Ela fala muito sobre a questão da vulnerabilidade. Eu tenho, aí quem olha, porque fica meio que espalhado. Coragem para liderar, não é força, é coragem para liderar. Eu gosto muito da Brené Brown, né? E ela fala da coragem de ser imperfeito. Ela tem uma sequência de livros. Como eu tenho os livros todos aqui. Então, a autora é ela mesma. Tem esse, a autora né? É ela mesma. Coragem de ser imperfeito, e o que eu gosto muito que também... Coragem para liderar. Que é a coragem para liderar. Esse? É esse aí. Eu uso, fica de cabeceira aqui. Estou lendo ele, muito bom. E assim, né, tem essa linha da gente olhar para trabalho duro, conversas desafiadoras, né? Pessoas que têm comportamentos complexos. Eu acho que quando a gente consegue compreender com esse, que fala-se muito também na comunicação não violenta, né? De ter uma comunicação mais compassiva, não é para a gente ser bonzinho, ser boazinha, ninguém está falando de ter olhar de poliana, né, e não ter firmeza muitas vezes, e não ter posicionamento, não é isso, é pelo contrário, é para falar o que tem que ser dito, né, é para se comportar como se tem a expectativa de que se possa ter uma direção clara, assertiva, congruente, mas por que não abrir mão que fazer isso muitas vezes é a gente ter coragem desse lugar de agir com o coração, muitas vezes também. Por que não? Por que esse é um assunto que a gente não pode trazer tanto para a liderança quanto para traduzir resultado em vendas, né? Por que a gente não pode trazer o assunto da nossa imperfeição, desse sangrar e suar na arena da vida, que todos nós temos histórias para contar, e ter a coragem de ser imperfeito? E a partir disso, a gente trazer as pessoas para um universo de mais realidade e menos falar bonito. Porque é como você estava dizendo, né, Fábio? A gente às vezes fica com uma série de jargões, de frases feitas. Eu tenho dito muito, quando eu entro nas empresas, eu já entro dizendo o seguinte, falo, olha, quem quiser seguir como é que a gente vai começar a trabalhar aqui, a primeira lição do dia é falar bonito e fazer bonito, porque eu estou um pouco cansada de ouvir quem fala bonito e está fazendo feio. E eu acho que é um pouco disso, né? Que a gente precisa trazer esse nível de... essa ideia e a prática de congruência. De congruência. Então, quando você me perguntou, inclusive no início da live, Helena, o que você faz, né? E eu lembrei que quando eu estava lá em 2018, 2019, fazendo trabalho de mentoria para liderança, carreira, trabalho, né, ajudando as equipes a serem mais felizes e a performarem melhor, enfim, eu entrava de salto, de tailleur, e aí tem uma outra questão, porque a gente não pode negligenciar o fato de que, querendo ou não, para nós mulheres e até palestrantes, a gente tem que vir com uma bandeirinha a mais, querendo ou não, ainda é assim, mas a gente está desbravando um mundo que mostra que bom que a gente pode ter vocês, inclusive, que nos apoiam e nos levam
para lugares com o mesmo nível de merecimento, né? Pelo que a gente tem conquistado ao longo do tempo, que a gente quer compartilhar com mais pessoas. Mas eu entrava de salto e tailleur e, de fato, eu percebia que aonde eu tinha mais aderência para os programas era quando eu estava praticamente descalça, sabe? Quando eu estava despida desse lugar, entendam isso que não é, né, literal, mas de qualquer coisa que não fosse estar na minha verdade, na minha essência, e tentar traduzir isso de uma forma que eles se sentissem encorajados a poderem ser exatamente quem foram para ser. Só que isso exige muito, né, Fábio, quando a gente fala de liderança e principalmente liderança em vendas. Porque, querendo ou não, a gente tem o universo, o mesmo comércio, não vamos deixar só para a indústria, né? Vamos falar do comércio mesmo, quando a gente tem o dono de uma empresa até. A gente tem lá uma estrutura daquilo que deu certo até agora, então a gente não vai negligenciar esse histórico, né? Porque se a gente está aqui como está, é porque tem um precedente, a gente precisa lembrar de onde a gente veio e a história que a gente construiu até aqui. Mas falar de mindset e identificar como que esse modelo de gestão vinculado a um perfil de liderança, independente das ferramentas, né? Ele pode levar a mais sucesso do que a gente já chegou, vai depender muito da predisposição para ver o novo, para fazer o que nunca foi feito, para implantar, por exemplo, tecnologia muitas vezes, né? Quando a gente fala de empresas até menores, o pequeno e médio empresário, a gente está diante desse cenário hoje. E isso é o quê? É dizer, não é só eu confio no processo, eu vou experimentar e confiar em quem me traz isso, seja um consultor ou o próprio time, né? Que pode acontecer essa movimentação, mas eu acho que esse valor confiança, ele é fundamental para a gente ter amplitude de consciência e a gente falar desse lugar de desenvolver pessoas e negócios e amplitude de mindset. E talvez é isso que esteja faltando um pouco, eu percebo muitas vezes. Porque a gente tem uma certa resistência, né, para aderir a confiar nesse lugar novo quando a gente ainda não fez, quando a gente não tem experiência sobre isso, quando a gente tem um modelo que dava certo, né? Eu acho que a gente teve essa questão para atendimento que precisou ser delivery. Agora a gente já está mais adaptado, mas olha como é que foi isso em 2 anos. Foi um sufoco, né? Falo por mim, eu não conseguia migrar para online. Eu não estava preparada para ir para o online com meus cursos, com as palestras, eu estava no presencial decolando. E de repente, então eu tive que olhar para a minha forma de pensar, eu tive que olhar para a minha forma de produzir, né? E de enxergar oportunidades. Então, quando a gente está no universo de vendas, Fábio, até para te ouvir falar disso, que é onde você está diariamente, né? Eu interajo com a área de vendas porque eu falo de uma forma geral com muitas áreas, né? Quando eu vou para a liderança, vai ter lá um líder de logística, de suprimento, de vendas, né? Tem muitas áreas que estão ali presentes. Mas o que eu ainda percebo é assim, a gente saiu de um movimento de ser vendedor para ser consultor de vendas. A gente veio falando muito sobre isso ao longo, acho que até de décadas, né? E eu já percebo um movimento hoje que talvez a gente está fazendo algo um pouquinho já diferente. Você percebe isso? Que ainda é um consultor, é aquele que tem que buscar conhecer o entender do negócio do cliente, lógico, né? Conhecer da movimentação daquilo que possa fazer jus a trazer uma novidade para a empresa, trazer inovação para a empresa a partir dos inputs que traz do mercado. E aí isso tudo é mindset que a gente está falando. Mas como é que a gente vai falar de performar mais quando a gente está
com um mercado um pouco diferente do que a gente conhecia, até para ser consultor de vendas. Como é que você vê isso? Então, eu queria só abordar essa questão do consultor, que eu vejo isso de uma forma um pouquinho amarrada. Eu vejo que tem muito vendedor que utiliza o termo consultor de vendas, porque é mais moderno. Porque ficou bonito, né? Ficou bonito. Ficou bonito, né? E também pela uma questão mais antiga, umas crenças mais antigas que trazem a figura do vendedor como alguma coisa que não é legal. Né? Como o vendedor sendo aquele cara que é enganador, que é enrolador, que vende algo que o cliente não precisa, que quer empurrar alguma coisa, que só quer levar vantagem, aquele cara do jeitinho. Então, tem muito vendedor tentando se desconectar dessa figura do vendedor que é a pessoa não confiável. Então, quero ser chamado de qualquer coisa que não seja de vendedor. Pode ser de consultor de vendas, pode ser de consultor de negócios, pode ser de qualquer outra coisa, mesmo menos de vendedor. Felizmente, não são todos, mas existem muitos que estão usando essa terminologia porque é mais bonitinha, mais moderna, mas que continuam atuando da forma como o vendedor atuava antes, ou seja, sem levantar necessidades primeiro, sem entender o cliente primeiro, sem buscar profissionalização naquilo que faz, sem enxergar a importância de ser de verdade um profissional de vendas, e não aquele cara que está ali atendendo o cliente que vem, trabalhando do jeito que for, só na cara e na coragem, que não estuda, que não se prepara, que só participa de treinamento porque o chefe manda, só assiste uma palestra se a empresa coloca lá dentro e obriga, só lê um livro se for cobrado, e olhe lá ainda, capaz de perguntar para o outro o que está escrito no livro que não lê. Né? Tem treinamento, não, um faz e passa respostas para o outro porque não quer fazer, enfim. Tem muito vendedor... Quando a motivação ainda não é pelo envolvimento de disputa de ego ou por comissão, né, Fábio? Exatamente. A então tem muita gente que não percebeu isso ainda. Ali. Não percebeu que ele tem que se profissionalizar, ele chega só ao dinheiro muitas vezes. Dinheiro é extremamente importante. Se a gente disser que não é, a gente está sendo hipócrita aqui. Né? A gente não toca a nossa vida sem dinheiro, a gente não paga nossas contas, não constrói nossa vida, os sonhos, nada, não faz nada sem dinheiro. Então, se a gente tenta desmerecer a importância disso, parece meio romântico, né? Aquela coisa de romantizar a pobreza, não é disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala que não é para olhar só para o dinheiro, a gente está querendo dizer que o dinheiro é importante sim, mas se você ficar olhando só nele, tudo vai dar errado. Porque você acaba não entregando aquilo que o cliente precisa de fato para poder te entregar o dinheiro que é dele, porque ele não vai te dar de graça isso. Né? Ele não entra na sua empresa para poder descobrir para quem que ele vai dar um pouquinho do dinheiro que ele suou para ganhar. Ele vai realmente contratar aquilo que vai resolver um problema, uma necessidade, um desejo, um sonho, sei lá. Mas ele está querendo encontrar um valor de fato ali. Então, se o vendedor não perceber, e hoje muitos ainda não percebem, a importância de ser profissional de vendas, né, de entender de mindset, de entender de comportamento humano, de entender de neurociência, de entender de comunicação, de entender de persuasão, de entender de negócios de uma forma ampla, de entender de economia, de ter conhecimentos gerais, inclusive, para poder ter base de conversa com o cliente, ele está afadado a sair do mercado. Mas, infelizmente, se ficar preso só ao consultor de negócio que está escrito no cartão de visitas dele, não vai dar certo. Você falou a minha linha, porque eu também tenho um parênteses em relação a consultor de negócio, porque daí a gente pega uma nomenclatura, né, que fica bonita, e de fato, vocês vão ouvir um barulhão agora, tá ouvindo? Cachorro. E aí o que home office e estar em live em momentos onde tem uma liberação dos cachorros à noite, é isso, né? Mas é isso, eu percebo que às vezes a gente fica muito refém em relação àquilo que o momento, às vezes até um certo modismo, ou qual é o movimento da vez, né? Do momento mesmo, né? E aí o consultor de vendas, ele fica só como essa fala mesmo de referência bacana, mais integrada, mais bonita, mas de fato, tanto que eu gosto muito, quando eu estou com a equipe de vendas, eu falo, gente, vendedor é vendedor. Não precisa achar nome diferente para isso, né? E é lindo dizer isso. O que eu faço? Eu sou um vendedor. Agora, aí já começa o propósito de me enxergar
na posição que eu ocupo, né? O grande trabalho para vender já começa isso. Eu não consigo verbalizar o que eu faço de fato e dar o devido valor para aquilo que eu desempenho. Como é que eu vou fazer jus a representar a partir de mim serviços ou produtos? Já começa aí. Uhum. Verdade. Isso E já o, é uma o questão vendedor, comportamental. e o vendedor ele tem um papel tão fundamental dentro das empresas que nem sempre se enxerga. Todos os demais profissionais que trabalham na empresa só estão ali porque ele desempenha o trabalho dele. Só estão ali porque ele vende, porque se ele não vender, não tem mais ninguém ali dentro. E eu tenho feito um meia-culpa aqui muitas vezes, falando que eu também pensava assim. Eu comecei a carreira como contato publicitário 22, 23 anos atrás, e lá em 99 eu fui transferido para São José dos Campos. Eu trabalhava com um colega que ele não tinha muita formação, ele tinha ensino médio, eu acho, não sei, mas certamente ensino superior ele não tinha. Ele era aquele vendedorzão mais tradicional, sabe, de rua, carregando pastinha, de paletó e gravata e tudo mais. E ele era até meio chucro no jeito de falar e tal. E ele batia no peito, falando, eu sou vendedor, não sei o quê. E ele falava, todos nós somos vendedores. E eu falava para ele, não, você pode ser vendedor, eu sou contato publicitário. Eu me sentia ofendido. Me sentia ofendido. Eu falei assim, eu não fiz 4 anos de publicidade e propaganda, mais 1 ano e meio de pós-graduação em marketing para ser vendedor. Eu me sentia ofendidíssimo com aquilo. E hoje eu olho para trás e falo assim, que idiota, cara. Que idiota que eu fui. Porque aquele cara tinha muito mais resultado que eu, ele se assumia como vendedor, tinha muito mais resultado que eu, e eu não enxergava a importância que tinha o trabalho do cara que dá a cara para o mercado, que leva a receita para dentro da empresa, que sustenta o emprego de todo mundo que está lá dentro. Eu enxergava como muita gente enxerga, de achar que para ser vendedor não precisava estudar, que podia ser, se você não tivesse dado certo em nada, você ia cair em vendas, porque era o que sobrou. Então, não conseguiu emprego em nada, então o cara vai ser vendedor. Eu enxergava isso também desse jeito. Então, eu olho para trás e falo, que idiota, cara, que idiota. Que bom Felizmente, que a gente a gente evolui, né? evolui um pouco. Que bom, eu não te contei que eu também, já quantas coisas, e é isso, né? E aqui, ó, tem uma pergunta aqui que eu tô vendo. Bom, primeiro, obrigada por todos vocês que ficaram, que voltaram, né? Tô vendo Solange, que saudade de você. Ronaldo tá perguntando o seguinte. Ronaldo é meu primo querido, é um cara que trabalha com a área comercial há muito tempo, é meio multi para muitas frentes, né? E ele fez uma pergunta, spin selling. E aí, acho que ele está questionando o que a gente poderia falar sobre, né? Do que eu reconheço do processo, e que eu acho bem interessante, inclusive, a pergunta, porque fala de... Eu gosto muito sempre de instigar perguntas inteligentes. Eu falo que a gente pode começar sempre de um lugar que, para falar tanto para a liderança, seja, né, de vendas ou para qualquer área de novo, né? Mas instigando a própria venda, falando agora diretamente, fazer perguntas inteligentes nos possibilita reconhecer a problemática, a situação, né? A necessidade, a real demanda, porque na maior parte das vezes a experiência mostra que às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Verdade. Ele não sabe, né? Então faz parte do processo de quem está ali para aplicar, então, essa metodologia, uma metodologia de vendas que trabalha com perguntas, então, né? E a gente normalmente estabelece 4 etapas, né? A gente fala muito de etapas dessa venda. Então, não sei se é exatamente isso que o Ronaldo queria saber, até para poder questionar, acho que o próprio Fábio vai poder ajudar mais, né? Mas eu acho que com as perguntas, de uma forma geral, que é o que o spin selling faz, é induzir a pessoa a entender ou ajudá-la a entender o seu próprio problema. E a gente chegar à conclusão de uma solução de que produto ou serviço está relacionado para atender uma necessidade, né? E aí fica muito diferente você vender produto e vender serviço, de você identificar a necessidade. Inclusive, a partir disso, a gente pode ir para desenvolvimento de novos produtos. A gente pode descobrir
novas formas não só de venda, mas de uma condição de pagamento, de um novo formato de entrega, né? Então, eu acho que essa técnica ou essa metodologia, ela acaba nos possibilitando fazer o que eu acho que a gente está discutindo um pouco aqui, né? Analisar o comportamento, e é por isso que, para mim, não tem como destituir essa área quando a gente tem relações humanas envolvidas, e a área comercial é a que mais a gente se relaciona, a que tem o interrelacionamento, e que a gente precisa entender muito de gente. Muito, não é pouco, não. Talvez a gente precise entender mais de gente do que do próprio produto, em alguns momentos, né? Porque é uma consequência isso, como entrega do teu o quê. Mas o porquê, e aí a gente volta na história do porquê, ela é muito relevante, né? Eu não sei se eu respondi o que o Ronaldo quis aqui perguntar, mas eu acho fantástica essa condução, essa metodologia. Não sei se você usa, como é, o que você acha, quer dizer, como usa, se você usa não, né? Acho que isso é bem já habitual de quem está à frente da área comportamental, inclusive, mas para mim é algo bem bacana. Eu queria puxar um gancho disso que você estava falando aí, a respeito do cliente não saber o que ele quer, a respeito da gente entender o cliente, entender de gente. Eu tenho falado bastante sobre a questão do foco do cliente. E aí falo da questão da empatia, para que você tenha o foco do cliente e não simplesmente o foco no cliente. Eu A questão adoro. do foco no cliente, você enxergar o negócio como um negócio, saber que você precisa entender quem é o cliente, onde ele está, como que ele se comporta, porque você precisa dele para o negócio funcionar, resumidamente. Agora, quando você pensa em foco do cliente, aí então você precisa entender de gente. Aí você precisa entender como ele pensa, como ele sente, o que ele precisa. E aí isso não está desconexo da questão do foco no cliente, não está desconexo da questão de que você tem que vender. Pelo contrário, isso é consequência de você entender esse cara, quem ele é, o que ele precisa, o que ele sente, e enxergar como ele enxerga, entregar exatamente isso, e o resto vem como consequência. Tá? Então eu entendo de gente primeiro, entendo como ele pensa, como ele sente, por que ele quer, por que ele precisa daquilo, entrego o que ele precisa. E aí, então, tudo mais vem por consequência. A venda se processa por consequência, aí eu não preciso ficar insistindo em vender o que ele não quer, insistindo em vender o que ele não precisa, posso tirar o olho do bolso do cliente, posso ter o olhar totalmente sobre ele, sobre as necessidades dele. Né? Porque, afinal de contas, você abre uma empresa para atender uma razão social, né? Para você atender uma necessidade, para você entregar alguma coisa de valor para o mercado, que em contrapartida vai te remunerar por isso. Aí você quer fazer o contrário? Você quer primeiro a remuneração para depois você entregar? Não vai funcionar desse jeito. Perfeito. E acho que, inclusive, nos auxilia nas objeções de vendas, né? Quando a gente tem o foco do cliente, a gente se prepara, inclusive, tem um momento de preparação, né? E eu acho que daí muda todo o contexto, muda todo o contexto. Você vai mais preparado, inclusive, para qualquer objeção. Exato. É claro que isso não é fácil, né? Parece que é muito mais fácil falar do que fazer, sim, com certeza. É muito mais fácil dar aula disso, né, Fábio? Exatamente. É claro que é mais fácil falar do que fazer. Se fosse tão simples assim, todo mundo faria, né? Mas eu tenho falado também sobre a importância de trazer isso para a consciência, né? Então, quando a gente fala sobre o assunto, mostra que a gente sabe a importância dele, e a gente força a pessoa a trazer isso para a consciência. Então, no dia a dia, você tem que estar presente para isso. Você tem que estar consciente de que, opa, deixa eu tirar o olho do cliente e começar a enxergar como ele está enxergando. Você tem uma situação de conflito. Opa, por que o cliente está enxergando dessa forma? O cliente está buscando um produto. Opa, por que ele está buscando esse produto? Eu tenho que estar consciente disso. Então, tem que estar alerta, né? Todo momento, trazer para a minha consciência para eu poder exercitar isso que é realmente mais fácil falar do que fazer. Mas para isso tem que estar alerta. Por isso que a gente chama atenção o tempo todo. Você sabe que essa ideia de ter um bom briefing, né, que isso vem lá da publicidade e propaganda, inclusive, quando a gente, né, aprende que tem duas coisas que eu utilizo muito, esses 25 anos aí, já que você citou o tempo, né, que eu acho que ele é atemporal.
que é a questão da gente ter realmente um bom briefing e a identificação do público-alvo. Quando a gente erra público-alvo, errou tudo, né? Eu digo sempre isso, errou as questões do público-alvo, com quem a gente está falando, e incluindo esse foco do cliente, como você está trazendo, né, nesse conceito, a gente já errou todo o processo. É fácil fazer? Lógico que não. Mas tem uma questão que eu acho que a gente, quanto mais pratica, e é fato, porque nós funcionamos por repetição para o aprendizado, inclusive, da andragogia a gente tem isso, né? O adulto, principalmente, precisa disso. Então, é a gente praticar em tempo integral até a gente começar a se sentir bem bom naquilo, né? Vai requerer a prática. Então, eu acho assim, que todas as vezes que a gente entra para uma negociação, até mesmo que seja para tirar um pedido ou fazer uma proposta comercial, por exemplo, né? Se a gente identifica o máximo possível, porque não é fácil o problema, a gente vai ter perguntas, e vem de novo o speed selling, né? Para traduzir um pouco disso. Eu hoje tenho feito já meio que mental, mas no começo eu tinha uma colinha. Eu levava um checklist para eu dar umas olhadas e falar, poxa, será que é que isso lá atrás, né? E isso é um instigar a uma equipe de vendas, por exemplo, a começar a exercitar, até isso ficar bem no roteiro de por que eu tenho que entender de gente? Você não tem que, mas todas as vezes que você se permitir compreender os porquês do seu cliente, você está mais próximo de ter o melhor briefing, que traduzindo quer dizer, você vai conseguir ter a melhor solução para uma necessidade. E por isso, já dizia David Ogilvy, que inclusive é de uma grande agência, que quando você está próximo do seu cliente, você não precisa gritar. É uma metáfora? Mas é isso. Se você está perto do cliente, você não vai precisar gritar. Ou seja, amplie essa conexão, amplie esse nível de perguntas, estabeleça um briefing mais estruturado, né? Então, quais obstáculos você enfrenta? Perguntar para esse cliente. O que você percebe hoje que é possível contornar? Se pudéssemos fazer algo, de que lugar a gente poderia começar? O que as pessoas têm dito para a sua equipe a respeito disso, né? Identificar problema, eu acho que assim, eu gosto muito de identificar a causa raiz, né? Eu acho que isso tem um poder muito grande. E quando a gente consegue identificar, por exemplo, quais são os impactos negativos desse problema que ele causa na sua rotina, que ele causa na linha de produção, que ele causa no atendimento, que ele causa porque não tem ninguém melhor. Aí sim, nessa hora não tem ninguém melhor do que quem está nessa linha de frente para dar subsídio para esse vendedor. Mas muitas vezes o vendedor vai ter que usar uma teclinha SAP, porque ele sabe dar o relato daquilo que acontece do dia a dia, porque ele vive o dia a dia. Mas se ele procura algo, um produto ou um serviço, é porque, de fato, ele muitas vezes quer sanar uma necessidade ou até mesmo um desconforto, ele quer, pode ser várias coisas, né, para aquilo que a gente procura, produto ou serviço. Mas ele está pedindo ajuda. E ele está pedindo, me entregue com, hoje, né, a gente fala em velocidade, querendo ou não, a gente quer de uma certa forma boa, e sempre, em qualquer situação, boas experiências, são elas que vão fazer a gente multiplicar a informação, né? E a gente aumentar o NPS da nossa contribuição de uma avaliação e indicação da nossa empresa, do nosso produto ou serviço, né? Então, eu vejo que a gente pode partir dessas perguntas, sim, sabe? Para identificar o problema, para identificar a necessidade. Como é que seria a sua vida perguntar para o cliente se esse problema que você está me trazendo não existisse mais, né? Como é que a gente pode pensar em nível de melhoria, considerando, enfim, aí você tem que ir. Eu digo que a gente fica meio que escavador, né? A gente podia ser escavador nessa hora, a gente vai tendo que tirar as camadas, escavando o trem ali. E com isso, criar aquele valor que eu falei para você. Eu acho que toda relação de confiança, ela promove
espetaculares relacionamentos. E a partir de bons relacionamentos, nós negociamos melhor com confiança. E a partir disso, nós fazemos melhores negócios. Bacana. Você sabe que eu perdi a noção do tempo, né? Eu não faço Eu acho que ideia a de que gente horas a saiu gente por abriu hoje. essa live pela quarta Vamos vez. fechar. Porque a gente saiu e voltou, então, enfim, eu também fiquei perdida. Mas eu acho que a gente, de uma certa forma, cumpriu um pouco aqui para dizer, olha, da minha parte até, porque as pessoas me escutam falar muito de alguns outros conceitos, e traduzir isso para uma área vinculada à performance e vendas, talvez faça sentido para quem ainda não ouviu. Mas eu acho que a gente podia fechar, Fábio, você inclusive convidando como você fez no início, que eu acho que é esse convite que a gente também está querendo fazer nas lives, né? Lembrar que tem pessoas incríveis de várias áreas que estão num compilado, numa coletânea de livros, e a gente, como palestrante, inclusive, e levando esses temas, que a gente vai estar aí à disposição de muitas oportunidades, inclusive para uma CI, para uma CIT, para as associações comerciais, principalmente, que a gente tem uma estrutura com a Avante que quem se interessar e quiser conhecer, eu acho que a gente está com uma proposta muito bacana de um pacote que vem pronto para o evento acontecer, com palestrante, com livro, com material digital pronto, né, Fábio? Eu fiquei surpreso, na verdade, quando me apresentaram o trabalho da Avante, que o Takei me convidou para participar, e eles começaram a apresentar todo o projeto. Eu fiquei realmente bastante surpreso, porque eu não imaginava que era tudo isso. Nem Eu eu. falei, deve ser lá um projeto de coautoria, eu vou escrever lá um capítulo e pronto e tal. E aí vocês apresentaram o projeto completo, com todas essas temáticas, com praticamente em torno de 170 coautores, 170 palestrantes, e que depois todo mundo se uniu para fazer live em conjunto para divulgar o projeto, com aquele congresso fantástico que está sendo criado para lançamento do livro lá em Belo Horizonte, e toda a estrutura de divulgação do evento e mais a estrutura para a realização de palestras que está sendo ofertada aí, então, para as associações comerciais, para as CDLs, enfim, para outras empresas. Eu fiquei realmente bastante impactado, achei que o projeto é muito completo, muito bacana, e quem tiver a oportunidade de assistir o congresso em Belo Horizonte, com certeza vai ter uma experiência muito legal, e tiver a oportunidade, inclusive, de ler os livros, né, são 6 livros no total, é o Propulsão e Vendas, que nós estamos, tem Gestão de Negócios na Prática, Liderança Extraordinária, Empreender, que é sobre empreendedorismo, Inteligência Emocional e Neurociência, e Oratória e Persuasão. São 6 livros aí muito, muito bacanas. Inclusive, eu deixei o link aqui, não sei se você deixou no seu, mas eu deixei o link na minha bio aqui, para poder, caso alguém queira adquirir o livro na pré-venda, o link está na minha bio aqui, só não pode esquecer de usar o cupom de desconto de 30%, que é Fábio Frasson no meu caso, e provavelmente no seu seja Eliana Araújo, né, para poder ter aí os 30% de desconto. Maravilhoso. E aí, para quem tiver interesse, e de fato, né, agora é momento merchan, porque não tem como não divulgar algo dessa natureza. Em qualquer lugar que você esteja, se for uma CDL, se for uma associação comercial, que você tenha contato, né, e tem uma predisposição aí para fazer um movimento de levar para comércio, para indústria, um hall de palestrantes muito gabaritados. Estou falando porque estou falando no sentido de olhar para os colegas e às vezes até eu me pego pensando, caramba, estamos no meio desses, né, Fábio? Dá até uma certa intimidada para o lado de cá. Mas assim, imagina que a gente está dentro de um grupo com a Avante que possibilitando material pronto para divulgação, com toda a proposta digital embutida no processo, toda uma estrutura de venda, palestrantes envolvidos para uma semana, para um congresso, enfim, para eventos específicos, até mesmo para dentro de empresas, né? E aí eles levam palestrantes, livros, toda a estrutura que vai dar suporte
para esses eventos e vocês entram, inclusive, podendo ganhar, né? Porque como a Vant, que ela é uma grande parceira de negócio, quem entra vai poder ganhar com o processo até só indicando, né? Então, a gente está com uma possibilidade de expansão nacional e ir para qualquer lugar. Nós temos muito que contribuir com empresas, com associações comerciais, então é uma proposta e tanto. São 170 palestrantes, então vocês imaginam que a gente tem um grupo potente e que está se somando, né? Então a gente tem que ficar de olho agora nessa agenda. Mas muito obrigada por ter me convidado, foi um prazer, viu? O prazer foi meu. Muito obrigado pela parceria aí, pela confiança, né? Por abrir espaço também aí na sua agenda para mim. É demais, muito bom. Vou tirar a fotinho nossa, registrar. Pronto, obrigada. Para vocês que ficaram aqui, que foram, voltaram. Olha, a tia Roseli está aqui também. Gente, tem um monte de gente que eu conheço, a gente não consegue dar conta de olhar. Mas muito obrigada. E para quem eu não conheço, que bom que a gente teve a oportunidade, né? Que bom, muito obrigada. Tchau, Fábio. Tá bom. Tchau, tchau. Pessoal, ótima noite para vocês. Então, espero que a gente tenha contribuído aqui, pelo menos um pouco, com a noite de vocês, com o aprendizado, com o desenvolvimento de vocês. Espero que retornem outras vezes. Estamos em live praticamente todos os dias. E eu quero encerrar como eu encerro sempre. Eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos e evoluindo sempre. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom descanso.